Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas 13, no versículo de número 6 ao 9. Diz assim: e dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, foi procurar nela fruto, não o achando, e disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar frutos nessa figueira e não acho. Corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. Respondendo ele, disse: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque, e se der fruto ficará, se não, depois a mandará cortar. Eu quero trazer uma palavra essa noite para nós. Eu creio que uma palavra de exortação, de alerta, para cada um de nós, para mim, para os obreiros, para toda a igreja. O texto diz, Jesus ele falou muito por parábolas, para revelar os mistérios do reino dos céus, e a maioria dessas parábolas os judeus não entenderam o que Jesus queria dizer. Jesus de fato falava com o intuito de ocultar as verdades celestiais para eles, em muitos momentos. Mas nesse momento, Jesus ele traz mais uma parábola, e ele menciona um certo homem, e esse homem nós poderíamos entender nessa parábola, que ele seria o próprio Deus. Ele fala que este homem, ele tem uma vinha plantada. O que seria uma vinha? Uma vinha seria um campo plantado com pé de uvas, nosso modo cearense de falar. A vinha a vide, aliás, ela é a árvore que produz a uva, assim como a mangueira é a árvore que produz a manga, a vinha, a vide é a árvore que produz a uva. Num contexto bem teológico falando, que não é o que eu quero trazer essa noite, mas a vinha poderia se referir aqui ao próprio Israel, aos judeus, mas como eu disse, eu não quero entrar na questão teológica essa noite, mas é Israel. A figueira plantada poderia representar a nós, os gentios, entrando no meio dessa grande vinha, como um povo chamado, como um povo escolhido por Deus, como Israel foi o povo escolhido de Deus a princípio, agora ele escolheu dentre povos, nações e línguas, não apenas judeus, mas gente de todas as tribos, nações e línguas, para ser o seu povo. E nesse momento nós podemos ver que havia um interesse daquele homem, deixando a teologia de lado, trazendo mais de uma forma alegórica e aplicativa para nós, que é o que realmente eu estou interessado esta noite. Olhando, irmãos, para aquele campo, aquela vinha, aquele campo de uvas plantado, nós podemos ver que havia um interesse naquele homem em colher frutos. Sim, uma vinha. Mas no meio daquela vinha havia uma árvore diferente de todas elas. Aonde se olhava, um pé de uva, um pé de uva, um pé de uva, um pé de uva. Era um campo enorme, era um campo gigantesco, era um campo muito grande. Podemos dizer que é o mundo, sim. Mas, irmãos, no meio daquela vinha, onde havia muitos pés de uva, havia uma árvore diferente. Havia uma árvore que era tão diferente, que chegava a chamar a atenção de quem estava caminhando no meio da vinha. E eu quero ousar dizer esta noite, que esta figueira, que era esta árvore diferente de todas as outras que estavam plantadas ali, que esta figueira somos nós, a igreja, somos eu e você, que somos diferentes no meio deste mundo perdido, que somos diferentes no meio deste mundo depravado, que obrigatoriamente as pessoas olhar para o mundo, ao ver um de nós, obrigatoriamente ele precisa já de princípio visualmente identificar que você é diferente, que você é uma planta diferente, que você é uma árvore diferente plantada neste grande mundo.
Sim, nós somos uma planta diferente. Nós somos a igreja, nós somos cristãos, nós somos crentes, nós somos o povo santo, nós somos o povo escolhido, nós somos o povo eleito, nós somos o povo de Deus. Não tem como nós sermos iguais aos outros. Nós temos que ser diferentes. Sim. E eu já faço a primeira pergunta aqui esta noite, irmãos. No meio deste grande campo, desta grande vinha, o mundo, como eu quero aplicar esta noite, nessa palavra. Você tem se destacado, meu dele? Eu não digo se destacado, irmão, com riquezas. Eu não digo se destacado com bens, eu não digo se destacado com aparência de ostentação. Ele tem se destacado visualmente, como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. Será que se o mundo olhar para você, olhar para mim, ele vai nos ver apenas com mais uma videira no meio desse mundo? Ou será que eles vão nos ver como uma figueira, como um crente, como um homem de Deus, como mulher de Deus? Será que o mundo consegue lhe identificar como sendo um crente? Será que mesmo sem falar, sem dizer nada, as pessoas olharem para você, elas conseguem ver um homem de Deus? Será que elas conseguem ver uma mulher de Deus? Porque é esse o primeiro impacto que vem à minha mente, quando leio essa palavra. Andando numa grande vinha, onde tem pé de uva para todo lado, e ali eu me deparar com uma árvore diferente, eu identifico logo. Logo mesmo porque a figueira, ela era uma árvore muito frondosa. E, na verdade existe mais de 700 tipos de figueira. E há figueiras que não dão frutos, que elas produzem apenas sementes, que servem apenas para alimentar algumas aves, algumas coisas. Mas há outras figueiras que dão frutos. E essas figueiras que dão os frutos, elas provavelmente são de fato originárias da região de Israel. Elas dão frutos, e os frutos delas são tão bons, que além de se poder comer ele fresco, maduro, pode-se também secar ele e guardar como uma fruta seca, para se comer daqui até alguns meses. Tão boa que é, quando essa árvore produz fruto. Então aquela árvore tão grande, no meio daquelas pés de uva, que não são tão grandes, aquela árvore tão frondosa, tão cheia de folhas, tão grande, tão verde, tão bela, tão bonita. Assim deve ser nossa aparência no mundo, amém? Uma aparência de destaque, uma aparência diferente, não uma aparência semelhante à do mundo. Você está entendendo o que eu estou querendo passar, amém? Segundo, que nós entendemos aqui esta noite nessa palavra, sim, o Senhor há 3 anos já vinha procurando frutos nela. Há 3 anos o Senhor vinha procurando frutos. Agora entenda, não basta apenas a aparência da figueira, ela tem que produzir frutos. Não basta apenas uma aparência de crente, não basta apenas um visual de crente. Obrigatoriamente o Senhor quer, o Senhor exige que nós produzamos frutos. E se era no meio de uma grande vinha, uma única árvore diferente, fruto diferente. Se todo mundo que estava ali produzia uva, aquela tinha que produzir o quê? Figo. É assim que somos nós. Nossos frutos têm que ser diferentes do mundo. Nossos frutos têm que ser diferentes do mundo. E quando a gente fala de frutos, sempre que a gente fala de frutos, produza fruto para o reino, produza fruto para Deus, o crente lembra logo de quê? De ganhar almas. Não é isso que vem na mente da gente? Imediatamente, vamos produzir para o reino, ganhar almas. Não é propriamente isso que o texto está falando. Produzir frutos
não é tão somente, não que seja pouco, ganhar almas, Deus nos usar para juntar o seu povo, mas o Senhor quer mais de nós. Os frutos que Ele fala não são tão somente, irmãos, ganhar almas, mas abra lá em Gálatas capítulo 5, no verso 22, olha os frutos que o Senhor quer de nós, que Ele procura em nós. Gálatas 5, versículo de número 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, quer dizer alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Esses frutos, são esses os frutos que Deus procura em nós diariamente. Às vezes, irmão, a gente está tão intenso no trabalho evangelístico, no trabalho missionário, no trabalho de ganhar almas, por assim dizer, é um termo comum que se usa. A gente está tão preocupado, tão mergulhado nessa visão. Nós temos que evangelizar, temos que fazer uma cruzada, temos que fazer uma missão, temos que organizar um trabalho intensificado, a panfletagem, o evangelismo porta em porta, casa em casa, amém, glória a Deus. A igreja realmente tem que fazer isso, tem que trabalhar, mas os frutos que Deus procura em você todos os dias, durante todos os dias do ano, não é apenas o seu trabalho nas missões, não é apenas o seu trabalho na panfletagem, no evangelismo. Deus procura ver frutos diferentes na sua vida, e esses frutos que ele fala, irmãos, são atitudes, ações, ou até mesmo do nosso caráter, da nossa personalidade, da nossa conduta, do nosso comportamento cotidiano. Os nossos relacionamentos, trabalho, família, escola, faculdade, colégio, negócios, empreendimento, lazer. Sempre que nós estamos em qualquer situação do nosso dia a dia, seja com nossa esposa em casa sozinha, seja com nossos filhos, seja com a família em algum lugar, seja com os amigos em algum lugar, seja no trabalho, seja onde for, Deus está olhando para ver fruto em nós. Amor. Como nós temos tratado as pessoas com quem nós convivemos, como os maridos têm tratado suas esposas, como as esposas têm tratado seus maridos, como os pais têm tratado seus filhos, como os filhos têm tratado seus pais, os cristãos. Como nós temos nos relacionado nos nossos negócios, nos nossos empreendimentos, no nosso local de trabalho. Quais têm sido nossos frutos na faculdade, no colégio, no meio da sociedade a qual estamos inseridos? Deus olha para nós e Ele quer ver amor, Ele quer ver bondade, Ele quer ver benignidade, longanimidade, domínio próprio, fé. Que Ele pergunta, irmão, nós temos oferecido esses frutos a Deus diariamente? Deus tem visto esses frutos em você? Ah, pastor, eu sou crente, eu levo a Bíblia, eu dou a paz do Senhor, eu até me batizei hoje, eu tomo Santa Ceia, eu dou glória a Deus, eu dou aleluia, eu sapateio, eu rodopeio, eu falo língua estranha. Quer ver aí, pastor? Eu vou dar uma rajada de língua estranha. Eu estava vendo agora esses dias, eu estava lá no meu sogro, aí liga a televisão lá, estava passando uma Genoduque. Eles, olha, irmão, enquanto vocês vão orando, eu vou orar a língua um pouquinho, tá? Eu vou orar em língua 1 minuto, viu? Lá baixar. Aí ficou lá 1 minuto orando a língua. Cadê que orar a língua, acabava a boca, começa a falar lá baixar e pronto, 1 minuto, aí depois começa, para, e assim. Irmão, tem muita gente tentando transparecer que está cheio de Deus, com manifestações estereótipas no momento do culto, mas no nosso dia a dia, que Deus procura os frutos, Ele não está encontrando. Amém? Esses frutos Deus quer ver em nós, esses frutos que Deus quer ver em você. Sim. Sabe, irmãos, um dos que mais me chama a atenção aqui, todos são fundamentais, são importantíssimos, mas a longanimidade, que é aquele fruto de se tolerar, de se aguentar, de suportar afrontas, ataques, ameaças,
críticas, calúnias, e tolerar, e aguentar, e esperar. Outro que me chama muita atenção, também é o que ele chama de temperança, ou de domínio próprio. Porque esse fruto chamado domínio próprio, meu irmão, é ele quem nos sustenta. É ele quem nos dá força para reter os nossos impulsos carnais, para não adulterar, para não se prostituir, para não mentir, para não viver uma vida entregue aos prazeres da carne. É o domínio próprio quem nos segura. Mas quando nós não temos o domínio próprio, a nossa língua é grande, o nosso olho é cobiçoso, a nossa mente é prolífera do mal. Os desejos que estão no nosso coração são os mais obscuros e imundos possíveis que se possa imaginar. Quando não temos domínio próprio, nós revidamos, nós atacamos, nós atingimos, nós agredimos. E esse fruto me chama a atenção. Esse fruto, irmãos, são esses os frutos que Deus espera em nós. Nós não podemos nos considerar bons cristãos só porque todo domingo estamos aqui sentados na cadeira ouvindo o pastor pregar. Nós não podemos nos considerar bons cristãos só porque levamos a Bíblia e conhecemos uma doutrina verdadeira, fiel, como Mauricélio dizia hoje de manhã, conversando com o Jacques, e dizia: rapaz, quem somos nós para Deus ter derramado tanta graça sobre nós, para ter nos revelado essa verdade? Porque não foi a muitos que Deus revelou, e nós estávamos maravilhados ali de manhã. Mas nada disso, irmãos, nos torna bons cristãos. Nós precisamos, amados, nós precisamos dar frutos. Poxa vida, por que você acha que o dono da vinha plantou um pé estranho de figo? Estranho para aquele ambiente que estava ali, era uma vinha. Se era uma vinha, meu irmão, se é um milharal, então é para ter milho. Se é um pepinal, é para ter pepino. Se é uma vinha, é para ter vide, pé de uva. Mas por que o interesse de se plantar uma figueira ali? Porque o fruto da figueira é doce, é bom de se comer, é agradável. O que é que eu aprendo aqui? O que é que eu entendo aqui? Que quando nós produzimos os frutos que Deus quer que produzamos, irmão, isso agrada o coração de Deus. O cristão que dá lugar ao Espírito Santo, que o Espírito Santo manifesta os frutos de Deus na sua vida, meu irmão, ele é como um fruto doce ao paladar do Senhor. Sim. Mas ele diz que o Senhor veio procurar frutos e não achou. O Senhor tem achado frutos em nós, irmãos? Eu fiz questão de colocar os frutos do Espírito, porque senão muitos de nós ia ficar achando: olha, poxa vida, fruto é ganhar almas. Eu tenho trabalhado muito nas missões, mas agora você já entendeu que não. O Senhor veio procurar fruto naquela figueira e não encontrou. Sim, aquela figueira deveria estar produzindo frutos, mas ela não estava produzindo. Parábola dos talentos, Mateus 25. O Senhor se ausentou da terra, deu 5 talentos a um, deu 2 a outro, deu 1 a outro, foi para uma terra distante. Depois ele voltou para prestar conta. Cadê o talento que eu lhe dei? 5 talentos, está aqui, Senhor, ganhei mais 5. Servo bom e fiel. Cadê o talento, os 2 talentos que eu lhe dei? Está aqui, Senhor, ganhei mais 2. Servo bom e fiel. Cadê o talento que eu lhe dei? Senhor, eu temi, sabia que o Senhor era um homem rigoroso, escondi na terra. Servo malvado, servo infiel. A palavra dos talentos nos leva a isso. Sim.
que muitas vezes nós nos tornamos servos infiéis. Agora, a parábola dos talentos, aliás, a parábola da figueira estéril, também nos leva a Mateus 22, quando ele diz, sim, que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Sim. Por quê? Porque Jesus disse em Mateus capítulo 15 que quem está nele, inevitavelmente produz frutos. Diz: sem mim nada podeis fazer. Ou seja, se eu não estiver em Cristo, eu não posso produzir fruto. Eu posso estar no meio da igreja, como o joio no meio do trigo, mas se eu não produzo os frutos do Espírito, é porque o Espírito de Deus não está em mim. Porque em João 15:8 o Senhor disse: nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muitos frutos. Por que o Senhor procura frutos na sua igreja? Por que o Senhor procura frutos no cristão individual em particular? Porque é nos frutos que nós produzimos que Deus é glorificado. Deus é glorificado pelos frutos que a igreja dele produz. Deus só vai ser glorificado na terra se a igreja produzir frutos. Quando a igreja produz, Deus é glorificado. O próprio Jesus disse isso. Por isso o Senhor quer que demos frutos. Por isso o Senhor exige que demos frutos. Por isso o Senhor nos plantou como uma figueira no meio desse mundo, dessa vinha, desse mundo perdido e depravado. Porque enquanto o mundo está vendido ao pecado, o Senhor quer ver a igreja produzindo frutos para a glória dele. Enquanto o mundo está vendido ao pecado, à depravação, às orgias, aos desejos carnais, o Senhor plantou a figueira no meio desta vinha para que ela produza fruto. A vinha estava ali, o Senhor não foi procurar o fruto da vinha, o Senhor não foi procurar o fruto da vide, o Senhor foi procurar o fruto da figueira. Deus não está procurando frutos no mundo, porque o mundo não tem frutos para dar para Ele. Deus está procurando fruto em nós. Em nós. Quando damos frutos, o Senhor é glorificado. Ele diz no verso 7: eis que há 3 anos iam procurar fruto nessa figueira e não acho. Corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. Por conta daquela figueira, aquela árvore tão frondosa, que ela ocupa um raio muito grande, por causa da copa dela em cima, tinha evitado de plantar outras árvores ali, que produzisse. Sim. Às vezes, o que a gente pode aprender de lição nisso? Que uma figueira que não produz fruto, ele pode atrapalhar de que outros que poderiam produzir, que fossem plantados. Você sabia disso? Por exemplo, falei para os irmãos, deixei de lado a teologia do tema e estou aplicando a mensagem para a igreja. Os irmãos estão entendendo. Claro, sem fugir da doutrina autêntica. Por causa de uma figueira que não produz frutos, ela ocupa a terra inutilmente e impede de que outras figueiras ou plantas ou árvores que pudessem produzir frutos, impede que fossem plantados. Por exemplo, sabe por que é que muitos parentes de nós ainda andam com o coração duro para o Evangelho? Por nossa própria culpa. Sabe o que muitos parentes nossos ainda estão endurecidos para o Evangelho? Porque quando eles olham para você para ver algum fruto de Deus, eles não conseguem ver. Quando eles olham para nós à procura de algum fruto que lhe dê sede,
que lhe dê vontade de comer de Deus, de se achegar a Deus. Eles não conseguem ver. E com isso nós estamos ocupando muitas vezes a terra inutilmente. Nem estamos produzindo, estamos impedindo de que outras árvores sejam plantadas. Ou seja, ao invés de produzirmos por reino, além de não produzir por reino, estamos atrapalhando outras pessoas de se achegarem a Deus. Mas aqui também nesse texto eu vejo a longanimidade de Deus, a bondade. Como Deus é longânimo, como Deus é misericordioso, como Deus é compassivo. Sim, porque ele vê o primeiro ano, não deu fruto, o segundo ano não deu fruto, o terceiro ano não deu fruto, ele diz: arranca ela, corta. Mas por que será que aquele homem mandou arrancar aquela figueira do meio da vinha dele? Porque ela não estava produzindo. E ela não produzia por quê? Porque verdadeiramente era uma figueira que não dava fruto. Como eu disse, existem mais de 700 tipos de figueira, e nem todas elas dão frutos, algumas apenas dão frutos. E aquela, meu irmão, era uma. Ele disse aqui: não, deixa que eu vou cortar ao redor, vou colocar esterco, vou adubar. Sabe quando aduba, né? A tendência da árvore é se fortalecer e produzir. Mas, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa: toda árvore que meu Pai Celestial não plantou, essa não produz fruto. Pode adubar, pode jogar esterco, pode jogar adubo, ela não vai produzir jamais. Por quê, pastor? Porque o mundo é uma grande seara, e o inimigo plantou o joio no meio do trigo. Senhor, nós arrancamos o joio agora, não, deixa para o tempo da colheita. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os justos dentre os maus, e pegarão os maus e os lançarão na fornalha de fogo. Sim. A figueira que não dá fruto, meu irmão, ela pode estar plantada no lugar certo, na terra certa, sendo adubada, sendo aguada, ela nunca vai produzir. Por quê? Tem crente, meu irmão, que é crente há 10 anos, há 20 anos, há 50 anos, e ele nunca dá fruto para Deus. Ele não passa de um mero convencido, de um mero religioso, de alguém que se atraiu pela palavra, mas que nunca se converteu, que nunca teve um encontro real com Cristo, que nunca nasceu de novo, que nunca teve um novo nascimento. Mas, irmãos, eu acredito que nesta noite eu estou pregando, estou falando, não para figueiras que não dão frutos, mas eu creio estar pregando para um povo de Deus. Eu acredito estar pregando para o povo de Deus. Mas, pastor, por que então que eu sou de Deus e não produzo fruto? Sim, por causa da sua negligência, porque você é negligente. Mas a partir de hoje, vamos fazer o seguinte: vamos atentar para essa simples mensagem, e vamos entender que Deus quer de nós. Sim, olhai por vós mesmos, para que aquele dia não vos surpreenda como um ladrão. Vamos atentar melhor para nossas próprias vidas. Vamos olhar
com mais cautela, com mais cuidado, com mais critério para a nossa própria vida, para o nosso próprio cristianismo, para a nossa própria conduta. Vamos fazer, irmãos, o que Paulo disse, até mesmo para os coríntios, no dia da Santa Ceia, em que os irmãos estavam celebrando: examine-se o homem a si mesmo. Vamos nos examinar, e vamos tirar as nossas próprias conclusões, vamos nos julgar a nós mesmos. Meu Deus, eu tenho produzido frutos para a tua glória? Meu Deus, eu tenho percebido que nos meus locais sociais, que eu frequento cotidianamente, eu não tenho dado frutos para a tua glória. Eu não tenho dado frutos para o teu louvor. Eu não tenho manifestado os frutos do Espírito. Eu não tenho sido manso, eu não tenho sido longânimo, eu não tenho sido benigno. Eu desejo mal para as pessoas. Eu minto. Eu não tenho produzido os frutos do Espírito. Eu não tenho tido amor, domínio próprio, temperança, fé. Eu não tenho tido fé. E você vai olhar, irmãos, para isso, e você vai buscar entender o que está acontecendo isso. Por que isso está acontecendo? Você tem ouvido uma boa palavra? Você tem sido bem instruído? Você tem sido bem ensinado? Você tem ouvido uma doutrina fiel, genuína, verdadeira, legítima? E por que não está produzindo frutos? Por que será? Talvez a resposta seja porque a palavra tem entrado no ouvido direito, tem saído pelo esquerdo, ela não tem descido para o seu coração. Talvez a resposta seja porque você apenas tem ouvido a palavra, mas não tem colocado ela em prática, como disse o apóstolo Tiago. Não sejamos apenas ouvintes da palavra, mas praticantes, enganando-nos a nós mesmos. Tiago disse que no meio da igreja tinha um monte de gente enganada, ouvia a palavra, achava bonito, se identificava, mas não vivia, não praticava. Provando o que? Com suas obras, dizendo que conhecia a Deus, mas com suas obras provavam que não conheciam. Estavam na igreja dizendo conhecer Jesus, dizendo estar convertido, mas suas obras provavam e mostravam que eles não conheciam a Deus, que eles não eram convertidos, porque não manifestavam os frutos. Então olhe, meu irmão, porque a palavra de Deus diz que é inevitável, quando a semente do reino é plantada em nós, ele diz, como uma medida de fermento colocada em 3 medidas de farinha. E quando vai fazer o bolo, o que é que acontece? A medida de fermento, dentro das 3 medidas de farinha do bolo, o bolo incha. Você olha para aquele bolo, você não vê o fermento, mas você vê o resultado do fermento. Você olha para ele, inevitavelmente você vê, tem mudança naquela massa. Sim, tem fermento naquela massa. Dá para me identificar, do mesmo jeito é o reino de Deus em nós. Deve ser, irmãos, inevitável. As pessoas devem ver, devem identificar, irmãos, e isso se deve às nossas obras. São as nossas obras que identificam que Deus está em nós. São as nossas obras, os frutos de Deus em nossa vida, que manifestam as obras, que mostram que Deus está em nós. Quando você vive a palavra de Deus, irmãos, Deus é glorificado na sua vida. Quando alguém lhe afronta, espera o revide, você não revida porque é longânimo, porque é benigno, porque é compassivo, Deus é glorificado. Quando alguém lhe agride, faz o mal a você, espera, todo mundo está olhando, esperando você fazer o mesmo a ele, e você não faz por temor a Deus, dá um bom testemunho, Deus é glorificado. Quando você vive a palavra de Deus e manifesta os frutos do Espírito Santo de Deus na sua vida, Deus é glorificado. E Deus nos fez para isso, para o louvor da sua glória. E nós não estamos dando a Ele a glória que é devida a Ele. Trabalhar muito na obra apenas não é o suficiente. Quantas vezes a gente está trabalhando tanto na obra, dedicado, cansando, ficando exausto, mas a gente para olhar um pouquinho para a nossa conduta, para os nossos frutos, a gente vê, meu Deus, está um fiasco, está uma desgraça, está um desastre. Não pode ser assim, igreja. Se nós somos crentes
salvos, nós temos que andar como tais. Se nós somos um povo eleito, sacerdócio santo, sim, sacerdócio real, nação santa, nós temos que andar como tais. Se nós somos um povo separado por Deus, para Deus, nós temos que andar como tais. Não endureça o seu coração quando ouvir a voz do Senhor, porque o Senhor fala conosco diariamente, mostrando-nos o caminho que devemos andar, e não devemos resistir à direção que Deus está nos dando. Devemos seguir exatamente o que Ele está nos mostrando, exatamente o que Ele está nos mandando, exatamente como Ele está nos orientando. É assim que devemos andar. O Senhor disse: deixa ela mais um ano, até que eu escave e esterque, e se der fruto ficará, senão depois mandará cortar. O que é isso? Se der fruto fica, se der fruto joga fora. Eu disse, a palavra de Deus diz em Tiago, quando fala unindo a fé com as obras, ele diz que a fé genuína, autêntica, verdadeira, ela é manifestada através das obras. A fé pode ser vista. Em Marcos capítulo 2, diz: tirar o telhado, descer o aleijado, e Jesus vendo-lhes a fé. Jesus viu a fé deles. Sim. Então, a nossa fé é para ser vista com obras. Se nós temos fé, nós temos obras. Se nós não temos obras, nossa fé é morta. E a fé é vista através das obras. O homem e a mulher de Deus que tem obras da fé, que tem obras, está manifestando a sua fé. A sua obediência são as suas obras. O seu temor a Deus são as suas obras. A sua conduta dentro da verdade, dentro do Evangelho, são as suas obras. Sim. E o Senhor disse: deixa mais um ano, vou escavar, esterco. Se der fruto fica, se não depois joga fora. Isso nos lembra de quê? Salmo capítulo 1. Os pecadores não permanecerão na congregação do justo. Não é assim? Se der fruto, fica. Se não der, joga fora. Por quê? Porque pecador não permanece na congregação dos justos. Bode não permanece no meio de ovelha. Condenado não permanece no meio de salvos. Injustos não permanecem no meio dos justos. São lançados fora. Sim. E é óbvio, é claro. Você acha que Deus já não sabia que essa árvore não ia dar fruto? É claro que Ele sabia. Mas isso mostra para nós o quê? Como Deus é longânimo com o mundo. A Bíblia diz que Deus quer que todos os homens se salvem, mostrando que a longanimidade de Deus. É claro que todos os homens não vão ser salvos, porque o próprio Deus não vai salvar todos, porque se Ele quiser salvar todos, Ele salvaria, porque Ele é Deus. E não venha me dizer que não, porque você estará diminuindo a grandeza dele. Se Deus quisesse salvar a todos, Ele salvaria a todos. Mas quando o texto diz que Deus quer que todos os homens se salvem, sim, está mostrando a longanimidade de Deus, a paciência de Deus sobre os vasos de ira, preparados com antecedência para a perdição. Como Deus é longânimo, até com os vasos de ira que vão ser condenados, que Ele mesmo preparou, como está em Romanos 9. Romanos 9. Os vasos de ira que Ele mesmo preparou com antecedência. Deus é longânimo, está sendo longânimo, mostrando o quanto Ele é bom, o quanto Ele é misericordioso, o quanto Ele é maravilhoso. Mesmo sabendo que aquela figueira nunca vai produzir figo, mas deixa ela mais um ano. Eu procurei 1 ano, deu fruto, 2 anos deu fruto, 3 anos deu fruto, ela nunca vai dar. Mas deixa, porque Deus é longânimo.
Deus é misericordioso. Sim. Mas essas figueiras infrutíferas, nenhuma delas serão inculpáveis diante de Deus. Todas elas são culpadas diante de Deus. Então, meus queridos, eu não sei que tipo de figueira é você. Pode ser que você seja uma figueira boa, esteja produzindo frutos, esteja de fato vivendo como homem de Deus, como uma mulher de Deus, dando bom testemunho, dando bons frutos, porque é uma figueira que está dando fruto, como assim Deus espera que dê, e é normal que dê. Mas se você é uma figueira, irmãos, uma terra, como diz Hebreus, a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e que produz espinhos e abrolhos, irmão, o seu fim é ser queimado. Você é aguada, você é adubada, você é aguada com a palavra, com a mensagem, você é sim, mas você só produz espinhos e abrolhos. Por quê? Porque é o fruto que você tem que dar, é inevitável. A árvore produz um fruto, o qual ela é destinada a dar. De uma figueira só se espera figo, de uma videira só se espera uva, de uma mangueira só se espera manga, de um eleito só se espera boas obras. Sim. E de um vaso de ira só se espera coisas inconvenientes, incoerentes com a moral cristã. Então, meus queridos, atente bem para essa palavra e olhe que tipo de árvore tem sido você. Porque eu lhe digo, amado, que tem figueiras no meio da vinha que não estão produzindo frutos, mas há outras que estão. Mas o Senhor mostrou apenas o lado da que não está, para mostrar que nem todos que são chamados igreja são de fato igreja. Nem todos que são chamados cristãos são de fato cristãos. Nem todos que são chamados pessoas de Deus são de fato pessoas de Deus. Então quero convidar a igreja a ficar de pé nessa hora em nome de Jesus.